So, boa noite. Sorry. Last night I just arrived from London and I began my talk in São Paulo by saying Buenas noches. Alô? Tá funcionando. Noite passada eu tinha acabado de chegar a Londres e eu comecei a minha palestra em São Paulo dizendo Buenas noches. So I'm making some improvement. Acho que de lá para cá eu evoluí um pouquinho. So it's wonderful to be back here in Brazil and also to be here at ICC as well. This is a place where we have had many retreats and we had a wonderful John Main seminar here. What year was that we had the seminar? 2012. What? 2012. 2012. 2012. Yeah. So it's, anyway, you've got to see. É maravilhoso estar de volta ao Brasil. É muito bom estar aqui em Itaici novamente também, onde nós tivemos vários retiros e também tivemos o John Main Seminar no ano de 2012. So I'm very grateful to Rodano for his work and his team in preparing for this retreat and of course for his work as our national coordinator here in Brazil. Estou muito agradecido ao Rodano, à sua equipe, por ter preparado este retiro e também, é claro, por ser o nosso coordenador nacional no Brasil. I'm very grateful for Christiana again for making me comprehensible to you. E também, uma vez mais, gostaria de agradecer a Cristiana por me tornar compreensível para todos vocês. I wish she could make me comprehensible to myself. Gostaria que ela me tornasse compreensível para mim mesmo também. So, somebody said to me earlier today, you always seem to come to Brazil in the middle of a political crisis. Uma pessoa hoje, mais cedo, me disse, parece que o senhor sempre volta para o Brasil quando a gente está no meio de uma crise política. Well, it's entirely coincidental. É coincidência, prometo. Nothing to do with me. Não tem nada a ver comigo, as crises. But it does, in a way, illuminate the topic for our retreat this weekend of light and shade. Mas, de uma forma, isso ilumina, sim, o tópico deste retiro desse final de semana, que é da luz e sombra. I've spoken to some people for whom today is a day of light and celebration, and I've spoken to others for whom it is a day of darkness and sadness. Eu falei com algumas pessoas hoje, para quem o dia de hoje é um dia de luz e de celebração. Mas falei também com algumas pessoas para quem o dia de hoje é de tristeza e de escuridão. So the light people are sitting on that side and the dark on that side. Então, as pessoas da luz estão sentadas aqui e as pessoas da escuridão estão sentadas aqui. Actually, of course, we're all mingled. Na verdade, é claro, estamos todos misturados. And there's a danger if we fail to mingle the light and the shade, the light and the darkness in life. E há um perigo, na verdade, se nós não conseguimos misturar a luz e a sombra, e a luz e a escuridão na nossa vida. It's the same danger that we have if we make some people out to be devils, to be darkness incarnate, and others to be angels of light and perfect. É o mesmo risco que nós corremos quando nós fazemos de algumas pessoas o demônio, o mal encarnado, e fazemos outras pessoas como sendo anjos de luz. So apart from the political climate of this moment, each of us carries our own light and shade into this retreat. Não obstante o
momento político que nós estamos vivendo, cada um de nós carrega dentro de si alguma luz e alguma escuridão também. For some people who may be in deep darkness of grief or loss, sadness, what happens in Brasilia is not very important today. E para algumas pessoas que estão num momento de grande escuridão, por causa de luto, por causa de perdas, por tristezas pessoais, o que está acontecendo em Brasília hoje não importa. Or if you've just won the lottery, or you're just fallen in love, then also you won't be too worried about the politics. Ou então, se você ganhou na loteria, ou se você está apaixonado, muito provavelmente você também não vai estar muito preocupado com a política. The important thing is to be able to manage the balance of light and darkness, of joy and sadness in our life, joy and suffering in our life. O importante é nós conseguirmos gerenciar o equilíbrio entre a luz e a escuridão, a alegria e o sofrimento na nossa vida, So that we can continue the main business of our life through the different periods, the different intensities of light or darkness, of joy or grief. para que nós consigamos continuar a focar naquele que é o nosso principal trabalho da nossa vida, através da escuridão e da luz, da tristeza e da alegria. And what is the main business of our life? E qual é o principal assunto ou o principal trabalho da nossa vida? If someone were to ask you that today, could you give them a direct answer? Se alguém te perguntasse isso, você conseguiria dar uma resposta direta? You know, you might want to list a number of things that are important to you. Pode ser que você queira listar algumas coisas que sejam importantes para você. But which would you put at the top of the list? Mas qual delas você colocaria no topo da lista? I think this is a question that we need to ask ourselves continually if our life is to have a spiritual focus and a spiritual balance. Acho que essa é uma pergunta que nós devemos nos perguntar continuamente ao longo da vida, se nós quisermos que a nossa vida tenha um foco espiritual. We have to know where our heart is. Temos que saber onde está o nosso coração. As Jesus says, where your heart is, there your treasure will be. Como diz Jesus, onde está o seu tesouro, aí é que está o seu coração. And if our heart is jumping from one thing to another, and we are controlled by our immediate desires or our immediate moods, then the spiritual focus of our life becomes quickly lost. E se o nosso coração é controlado por alguma coisa que nos faz pular de uma coisa para outra, se nós somos controlados pela nossa mudança de humor, então o foco espiritual da nossa vida começa a se perder rapidamente. And if we lose this spiritual focus, then we lose the fundamental sense of direction in our life, the fundamental sense of meaning. E se nós perdermos esse foco espiritual, nós vamos perder o sentido fundamental de direção e de significado na nossa vida. We teach a course at Georgetown University in Washington Business School on meditation and leadership to MBA students. Eu dou um curso na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, num curso de MBA, para estudantes de MBA, sobre liderança. What's the theme again? Meditation and leadership. Meditação e liderança. So they come from all over the world, young people
maybe about 30 years old. Some of them they've already been working for some years. They may be thinking of a change of career. Some of them will have already started marriage and family. Nós temos alunos lá que vêm do mundo inteiro, são jovens, a maior parte deles por volta dos 30 anos. Muitos deles já estão trabalhando há algum tempo. Alguns estão pensando em mudar de carreira e alguns também já são casados e têm uma família. Most of them are not religious. When I meet, when there are Brazilians in the class, they are usually religious or open to religious thought and religious experience, but on the whole, it's a secular environment. Normalmente, esses alunos não são religiosos. Houve alguns alunos brasileiros no curso e esses alunos, em geral, são religiosos ou são abertos à ideia de uma religião, mas a maior parte desses alunos é composta de pessoas muito seculares. They're very success-oriented, very focused in terms of their career and of their material progress. Eles são muito guiados pelo sucesso e o foco principal deles está no sucesso da sua carreira e em ganhos materiais. And I think all of them are also highly stressed, sometimes chronically stressed individuals. E eu acho que todos eles são muito estressados, alguns deles até mesmo estressados cronicamente. Some of them have physical symptoms of stress. Many of them have problems with sleeping or depression or panic attacks. Alguns já tiveram até problemas físicos em consequência do estresse, alguns têm problemas para dormir, problemas de depressão ou de síndrome do pânico. And so they come to this course because now it's been going for some years and they've heard about it from their fellow students and it has a good reputation, and so they come to the course. Most of them would say because they want to rediscover a balance and to deal with this problem of stress. O curso já está sendo dado já há alguns anos e eles vêm até o curso, muitos deles recomendados por outros colegas, e eles chegam ao curso com a ideia de que eles querem recuperar um equilíbrio na vida para poder lidar com o problema do estresse. So the first thing we tell them, and we tell them this for every class, is that the most important thing is not to just come to the class. It's not just to listen to the talks, but it is to practice the meditation, to begin to make it a part of their daily life. E quando eles começam o curso, na verdade, no início de cada curso, o que eu digo para eles é que a coisa mais importante que eles vão fazer não é vir à aula, ouvir as palestras, mas é praticar aquilo que eles aprendem e colocar a meditação na prática do cotidiano deles. We give them all the support and the help and the encouragement that we can to help them develop a twice daily practice of meditation, 20 minutes in the morning, 20 minutes in the evening. Nós damos a eles todo o apoio, todo o suporte prático que nós conseguimos para ajudá-los a construir essa prática diária da meditação 2 vezes por dia, 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite. And some of them develop this practice
from the beginning, these are the rare ones, disciplined and very determined individuals. But most of them, probably like most of us, struggle with this question of discipline. Alguns desses alunos começam a desenvolver essa prática logo de início, mas esses são aqueles indivíduos raros, aqueles focados. Os outros, a maioria, eu diria que a maioria de nós todos, lutamos para ter essa disciplina, para ter essa prática. But by the end of the course, I would think most of them have developed some kind of daily practice, and it has changed their lives. Mas no final do curso, eu acredito que quase todos eles chegam ao fim do curso tendo desenvolvido algum tipo de prática diária e isso muda a vida deles. And at the end of the course, they are concerned, they want to continue to meditate, they know that this is a wonderful gift they have discovered. It's a new kind of experience, a new kind of knowledge that they have never found before. But they are frightened that when they no longer have the class to support and encourage them, that they will give it up. E quando chega ao final do curso, eles se preocupam, eles têm uma preocupação, porque para eles aquilo é uma descoberta, é um novo tipo de conhecimento, de prática que eles vão tendo na vida, novas informações, e eles têm medo que ao chegar no final do curso, sem aquele suporte, sem aquele encorajamento das aulas, que eles vão perder a prática. We teach them that meditation belongs to the spiritual traditions of humanity. They know that I'm a Benedictine monk and the other people who teach the course are Christians. But most of them, of course, are not religious, as I said. E eles aprendem, nós dizemos a eles nesse curso que a meditação é uma prática que vem das tradições religiosas. Todos eles sabem que eu sou monge beneditino, sabem que os outros que me ajudam a dar o curso são cristãos, mas eles não são religiosos, como eu disse para vocês. And I tell them, we are not here to convert you or to change your belief system. We're here to share this gift with you, which we know to be a precious gift. And we're not here to make money. We're not here because we want to build up a career in teaching meditation. We're here simply because this is an opportunity to share this gift with you, who will be the leaders of the next generation. Eu digo para eles, escutem, a gente não está aqui para converter nenhum de vocês. Não estamos aqui para ganhar dinheiro ou desenvolver uma carreira de ensino, de meditação. Não, nós estamos aqui para compartilhar um dom com vocês. Nós compartilhamos esse dom porque achamos que é um dom precioso e que vocês podem usar como líderes da nova geração. And I say, all that you need to do is to practice and to allow this experience, which is a new kind of experience for you, to emerge, to become conscious and present. E o que eu digo para eles também é que tudo que eles devem fazer é desenvolver essa prática, fazer a experiência para que permitir que essa nova experiência na vida deles emerja e que assim eles consigam encontrar o sentido daquilo dentro da vida deles. And some of them
the ones who practice quickly and regularly will say after even a week, for example, one young man said to me, he said, my wife said to me, you must keep meditating after 1 week. Alguns deles me dizem, aqueles que começam a meditar e já começam meditando 2 vezes por dia, me dizem, eu tive um caso de um jovem, um rapaz que veio até mim, e depois de 1 semana de curso, só depois de 1 semana, ele veio para mim e disse, olha, a minha mulher disse, você tem que continuar meditando. So he said, well, why do you say that? Ele perguntou para ela, por que você está dizendo isso? And she had noticed something he hadn't. Ela tinha notado uma coisa que ele não tinha notado. And she said, well, in the evening when we have dinner and we talk about what happened during the day, when it comes to my turn to talk, you listen. Ela falou, bom, o que acontece é que na noite do jantar, quando a gente fala das coisas que aconteceram durante o dia, você fala e quando chega a minha vez de falar, você escuta. And he said, well, didn't I listen before? Ele perguntou, mas eu não escutava antes? And she said, yeah, for about 30 seconds. Ela falou, escutava por uns 30 segundos. And then you start looking at your phone. E depois começava a olhar no celular. So this for him was, you might say, a small, but actually quite an important indicator of the fact that something was changing in him. Então pode-se dizer que para ele aquilo foi um indicador pequeno, mas na verdade um indicador muito importante de que alguma coisa estava mudando dentro dele. It wasn't what he expected to see first. Não era exatamente isso que ele esperava ver logo de cara. That his wife would be complimenting him on becoming a better listener. Ele não esperava que a mulher dele fosse dar os parabéns para ele por ele ter se tornado um ouvinte melhor. And in fact, the change that takes place in us as a result of a contemplative, the growth of the contemplative consciousness, is often a surprise. It takes us by surprise. Mas, na verdade, o tipo de mudança que vai acontecendo dentro de nós, a partir do momento que nós começamos a fazer uma prática contemplativa, nos pega de surpresa, com muita frequência. To understand meditation, what we're doing in the time of meditation, we need to understand the meaning of the first beatitude. Happy are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Para entender o que acontece conosco, qual é o resultado da meditação na nossa vida, nós precisamos começar entendendo a primeira das bem-aventuranças que diz: bem-aventurados os pobres, em espírito, pois deles é o reino dos céus. And what does poverty of spirit mean? E o que quer dizer pobreza em espírito? Doesn't sound very attractive to be poor. Não soa lá muito atraente ser pobre. We want to be rich. Queremos ser ricos. We want to do things that enrich our lives. Nós queremos fazer coisas que enriquecem a nossa vida. So what does poverty of spirit mean? Então, o que quer dizer pobreza em espírito? And it can't be negative, because Jesus relates it first of all to happiness. E não pode ser negativo, porque Jesus relaciona isso em primeiro lugar com a felicidade. So we can be poor in spirit and happy. Então é possível ser pobre em espírito e feliz. And he relates it to the kingdom of heaven. E ele também relaciona essa bem-aventurança ao reino dos céus. The kingdom of heaven is his main topic of teaching. This is what he speaks about most fully, and for us, he embodies the kingdom of heaven. O reino dos céus é
o principal ensinamento de Jesus, é o principal tópico sobre o qual ele ensina, e para nós cristãos, Jesus, ele encarna o próprio reino dos céus. So what is the kingdom of heaven? Então, o que é o reino dos céus? Well, Jesus doesn't actually give a definition of the kingdom of heaven. Jesus, na verdade, ele não dá uma definição do que é o reino dos céus. When they asked him, when will the kingdom of heaven come? He said, you cannot observe it coming. You can't say, look, here it is or there it is. Quando perguntam a ele quando é que virá o reino de Deus, ele responde: não é possível enxergar apenas pela observação. Não se pode dizer, veja, está aqui ou está lá. And he said, because the kingdom of heaven is, then, what does he say? Porque ele diz, o reino dos céus está... O quê? O que ele diz? He says something ambiguous. Ele diz uma coisa meio ambígua. It is within you, Ele, but it can also mean it is among you. ele diz, está entre vós, o que quer dizer que pode estar entre vós e dentro de vós também. So, that is also perhaps a little confusing or a little intriguing. Isso talvez seja um pouco confuso ou nos deixe com a pulga atrás da orelha. The kingdom of heaven doesn't seem to be a spatial or a temporal thing. O reino dos céus não parece ser uma coisa espacial ou temporal. It's not a mood. Não é um estado de ânimo. It is a reality É uma realidade that he describes in other parables as often in terms of growth, organic growth. É uma realidade que ele descreve muitas vezes nas parábolas, em termos de crescimento orgânico. The kingdom of heaven is like a seed that a man buried in the ground, and it grew day and night until finally it began to show signs of the plant. O reino dos céus, ele dizia, é como uma semente que um homem plantou na terra e ela foi crescendo e se desenvolvendo dia após noite, noite após dia, até que ela começa a mostrar sinais de brotar como planta. So the kingdom of heaven seems to be a process of growth, an organic process. O reino dos céus, então, parece ser um processo de crescimento orgânico. A natural process that takes time. Um processo natural que leva tempo. And sometimes he describes the kingdom of heaven in terms of experiences of loss and finding. Mas às vezes ele também descreve o reino dos céus como sendo experiências de perda e encontro. So, the kingdom of heaven is like a woman who lost a coin. O reino dos céus é como uma mulher que perdeu uma moeda. And she lit a light and searched the house up and down looking for the coin. E ela acendeu uma lâmpada e começou a procurar na casa inteira pela moeda. And when she found it, she called all her neighbors together and celebrated. E quando ela encontrou a moeda, ela chamou todas as suas amigas e celebraram. Well, the kingdom of heaven is compared to a man who finds a treasure buried in a field. Ou o reino dos céus é comparado com um homem que encontra um tesouro enterrado num campo. He puts it back in the field where he found it. Ele coloca de volta, enterra de volta naquele campo onde ele encontrou o tesouro. But for sheer joy, sells everything he has and buys the field. Mas
por pura alegria, ele vai e vende tudo que tem e compra o campo. So these are some of his many ways of describing his central message about the kingdom of heaven. Essas são várias maneiras como Jesus descreve a sua mensagem central sobre o reino dos céus. He doesn't give us what we might like to have, which is a formal definition and the rules by which we will have to obey in order to get into the kingdom of heaven. Ele não dá aquilo que nós provavelmente gostaríamos de ouvir, que é uma definição formal do reino dos céus e todas as regras que nós temos que obedecer para chegar lá. And he challenges one of our major religious assumptions that God rewards the good and punishes the bad. E ele desafia uma das nossas principais ideias religiosas de que Deus premia os bons e pune os maus. So if we punish the people we think are bad and we reward those we think are good, so God must do this as well, surely. Bom, but no, he doesn't. Como nós punimos as pessoas que achamos que somos ruins e nós premiamos aqueles que nós consideramos bons, então Deus deve fazer isso também, né? Mas não. God is kind, he says, to the bad and the wicked. Deus é bom, ele diz, é bom para com os maus. And he is equally compassionate to the good and the bad. E tem a mesma compaixão para com os bons e os maus. So we think that doesn't sound very fair, very political. Nós achamos que isso não soa lá muito justo, nem muito político. So we forget that he said it. Então a gente esquece que ele disse isso. If we actually listened to what Jesus says, we would find the spiritual focus in our life very quickly. Se nós ouvíssemos de verdade o que Jesus disse, nós encontraríamos o foco espiritual da nossa vida muito rapidamente. But we can't listen until we have had some kind of awakening or some kind of experience of this kingdom within us and between us. Mas não é possível para nós escutar se nós não tivermos tido algum tipo de experiência desse reino de Deus dentro de nós e entre nós. Now, many of these students who become aware of this experience are puzzled by what it is. Muitos dos alunos que eu citei e que se conscientizam a respeito dessa experiência ficam muito intrigados com o que ela é. They find it very difficult to find words to describe it. Eles acham difícil encontrar as palavras para descrever essa experiência. It's clearly something to do more with the right hemisphere of the brain than the left. Claramente é o tipo de experiência que tem muito mais a ver com o hemisfério direito do nosso cérebro do que com o esquerdo. So they are very left hemisphere people on the whole. Essas pessoas, elas são pessoas muito focadas no hemisfério esquerdo do cérebro. And they are quite frustrated sometimes by trying to find the words to understand what is happening through in the meditation.
E muitas vezes eles ficam bastante frustrados de não conseguir encontrar as palavras certas para descrever o que acontece dentro deles durante essa experiência da meditação. But then we say to them, we ask them a question, because we can't give them the answer either. Mas muitas vezes nós, depois disso, resolvemos fazer uma pergunta para eles, porque nós também não podemos dar a resposta. Now, what I'm saying, what I'm trying to describe is a contemplative approach to life. O que eu estou tentando descrever aqui é a abordagem contemplativa da vida. And the relevance of this to the political situation in Brazil is quite important. E a relevância disso para a situação política do Brasil é muito importante. As it is to the crisis of change that is happening everywhere in the world today. Assim como é importante para a crise de mudança que está acontecendo em todos os lugares do mundo hoje em dia. We cannot change the pattern that we are trapped in and that makes us feel hopeless and frustrated and maybe eventually violent by doing the same thing. We have to change fundamentally the way we see and respond to events. Nós não vamos conseguir mudar o padrão no qual nós nos sentimos presos, esse padrão que nos leva a nos sentir frustrados e sem esperança, no qual nós nos encontramos hoje em dia, para resolver o problema que esse próprio padrão criou. And a fundamental change would be to restrain one's pleasure at the defeat of your enemy. E para mudar esse padrão, a resposta fundamental, a mudança fundamental é mudar aquele prazer que nós temos, o sentimento de prazer ao ver a derrota do nosso inimigo. And to restrain your friends from polarizing the situation further. E também tentar controlar os seus amigos para que eles não polarizem a situação ainda mais. So that's why we need contemplatives out there, like you. É por isso que nós precisamos de pessoas contemplativas lá fora, como vocês. To change the way things operate. Para mudar a maneira como as coisas funcionam. And if it's not going to be the contemplatives, like us, who change it, who will? Porque se não forem os contemplativos, como nós, a fazerem essa mudança, quem é que vai ser? And we change it in whatever way we are, situated, however we can, but we change it primarily by the way we are, ourselves, by the way we see and the way we react. E nós mudamos isso nas situações onde nós estamos inseridos na medida do possível, mas mais do que tudo, nós mudamos essa situação pela maneira como nós somos e na maneira como nós vemos as coisas e reagimos. We cannot drive out hatred by hatred. Não é possível acabar com o ódio usando ódio. We cannot drive out darkness by ignorance.
Não é possível acabar com a escuridão através da ignorância. So this is the meaning of the experience that these young students and that we enter through meditation. Portanto, esse é o significado da experiência que aqueles meus jovens alunos e nós aqui temos ao fazer, ao entrar na meditação. And if you simply ask one of these students, what do you think is the meaning of your experience? They will sometimes look very confused because they've never thought about meaning in their lives. They're goal-oriented, they're success-oriented, but meaning has often not entered into their thoughts at all. Se você perguntar para alguns daqueles estudantes qual é o significado dessa experiência que vocês tiveram, eles vão ficar muito perdidos às vezes, porque o significado não é alguma coisa que faz parte da mentalidade deles. Eles pensam em objetivos, eles pensam em coisas a atingir, mas significado não faz parte do vocabulário ali. So, the way I think we could agree, probably, that the meaning of this experience for us is contained in the word contemplation. Eu acho que nós podemos concordar, porém, que o significado dessa experiência para nós está contido na palavra contemplação. In our tradition, contemplation is the goal of human existence. Na nossa tradição, a contemplação é o objetivo da existência humana. It is the main business of our life. É a principal atividade da nossa vida. And everything in our life that is meaningful is helping us towards this fullness of contemplation. E tudo na nossa vida que seja significativo vai nos ajudar a chegar em direção a essa contemplação. According to St. Thomas Aquinas, contemplation is the simple enjoyment of the truth. De acordo com São Tomás de Aquino, a contemplação é o simples desfrutar da verdade. Or we could say it is the vision of God. Ou poderíamos dizer também que é a visão de Deus. Provided we understand the metaphor of vision carefully. Mas aí nós precisamos ter cuidado para entender bem a metáfora que queremos usar com a palavra visão. It doesn't mean looking at God up there as if God were a celebrity sitting on a throne a long way away. Não significa olhar para Deus lá em cima como se Deus fosse uma celebridade sentada num trono muito longe de nós. It means, as the mystical tradition tells us, seeing with God's eyes. O que isso significa, como diz a tradição mística para nós, é ver com os olhos de Deus. Not looking at God, but seeing with God. Não é olhar para Deus, mas é enxergar com Deus. So, this experience that we enter into in meditation opens up the contemplative meaning of our lives. Essa experiência em que nós entramos através da meditação, da prática da meditação, abre para nós a dimensão contemplativa da vida. And you can continue living the life you're living now. É possível continuar vivendo a vida que nós estamos vivendo agora, provavelmente, with a few changes. com algumas poucas mudanças. And those few changes will become obvious to you as the experience grows stronger and deeper in you.
E essas pequenas mudanças vão se tornando mais óbvias para vocês à medida que a experiência vai ficando mais forte e mais profunda dentro de vocês. No one can tell you what changes you should make. Ninguém pode dizer para vocês quais as coisas que vocês deviam mudar. Although you might like to discuss it with people close to you, Embora talvez seja legal a gente discutir isso com pessoas próximas. but you might just notice in small ways how you are using your time differently. Mas você pode notar, em algumas ocasiões, de maneiras pequenas, como é que você está, por exemplo, usando o seu tempo de maneira diferente. And although you may feel I don't have enough time to do all the things I want to do, you then become aware of quite a lot of time that you waste. E embora você sinta que você não tem tempo para fazer tudo aquilo que queria fazer, você começa a ter muito mais consciência de que tem muito tempo que você desperdiça. Or you might become aware, as many of these students do, of their addiction to their mobile phones or their their electronic, their digital universe. Ou vocês podem notar, como foi o caso dos meus alunos, pode começar a notar o seu vício pelos vício do telefone celular ou no universo digital que te cerca. Many people check their mobile phones 250 times a day. Muita gente olha para o celular 250 vezes por dia. I was driving in London the other day, and I slowed down. There was a pedestrian crossing, and I noticed a man come to the edge of the crossing, and the light was against him, so he had to wait. And as soon as he stopped, he didn't know what to do. I mean, you could read his mind. He didn't know what to do, so he put his hand in his pocket and took out his phone. Eu estava dirigindo em Londres outro dia e eu fui desacelerando porque tinha que ir mais devagar, mas eu vi o farol que ia fechando para um pedestre. Eu notei o pedestre vindo e ele estava andando, e assim que ele parou, porque o semáforo fechou para ele não sabia o que fazer, pegou o celular do bolso e começou a olhar. And you see immediately when a plane lands, people turn on their phone to get back online, as if they were alcoholics taking their drink, their next drink. E se você pega um avião, assim que o avião decola, você vê que a primeira coisa que as pessoas fazem é ligar o celular para ficar online de novo, como se eles fossem alcoólatras que tivessem que pegar a bebida e beber imediatamente. No, I'm not saying if you want to learn to meditate, you have to give up your mobile phone, but I'm saying you will become aware of this or any other kind of addiction that you have. Eu não estou dizendo aqui que se você quer aprender a meditar, você vai ter que largar o seu celular. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes, ao começar a meditar, você vai se conscientizando desse tipo de vício ou de qualquer outro vício que possa ter. So, where you make changes in your life will depend on you and your particular life. But change, there will be. Então, o que você vai mudar na sua vida, exatamente, depende da sua vida em particular, de cada um, vai depender de cada um. Mas podem ter certeza de que vai haver mudança. Change for the better. Mudança para melhor. Even though all change is a little frightening.
embora todas as mudanças deem um pouco de medo. So, I know some of you here this weekend are new to meditation. Eu sei que alguns de vocês que estão aqui nesse final de semana são novos na meditação. So first of all, I'd like to welcome you to the community. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês na nossa comunidade. Meditation creates community. A meditação cria comunidade. It's one of the reasons meditation is important for our digital world is that it creates real human community. E um dos motivos pelos quais ela é muito importante para o nosso mundo digital é que ela cria comunidades reais. And I think that if we want to learn to meditate, it is really important to have others to meditate with. E eu acho que se você realmente quer aprender a meditar, é importante ter outras pessoas junto com quem meditar. If I ever learn Portuguese, it won't be because I study it just on my own. It will be because I join a Portuguese class and learn it in conversation with others. Se algum dia na minha vida eu conseguir aprender português, não vai ser porque eu estudei português sozinho, mas vai ser porque eu vou me juntar a um grupo, me juntar a uma classe e vou aprender a falar português conversando com outros. So, I'd like to just say a few words now before we meditate about what meditation is and how we meditate in this tradition. Eu gostaria então de dizer algumas palavras antes de nós meditarmos sobre o que é a meditação e como nós meditamos dentro da nossa tradição. Meditation is a universal human natural wisdom. A meditação é uma sabedoria universal, natural, humana. It's not esoteric. Não é nada esotérico. It's not elitist. Não é elitista. Any fool can meditate. Qualquer bobo consegue meditar. And every fool should meditate. Qualquer imbecil devia meditar. You perhaps will learn more about meditation by meditating with children than you will by listening to me. Vocês provavelmente vão aprender mais sobre a meditação quando meditarem com crianças do que me escutando. Meditation, children meditate naturally, they love it, they like it, they ask for it. As crianças meditam naturalmente, elas amam meditar, elas gostam de meditar e elas pedem para meditar. And we need to become more childlike if we are to learn to meditate. E nós devemos nos tornar mais como crianças se nós queremos aprender a meditar. And childlike means what? E o que quer dizer ser como criança? More or less self-conscious, Ter menos vergonha de si mesmo, more trusting, ter mais confiança, and more open. estar mais aberto. Children are born contemplatives. As crianças nascem contemplativas. And we still have this contemplative child within us. E nós ainda temos essa criança contemplativa dentro de nós. The only thing is it's buried under adolescence and problems and years of stuff. O único problema é que essa criança está enterrada debaixo da adolescência, de problemas e anos juntando coisas. But we are all more simple than we think. Mas todos nós somos mais simples do que pensamos. Meditation is a direct way to reconnect with that deep simplicity of the true self, who we are.
A meditação é uma maneira direta de nos reconectarmos com aquela simplicidade do verdadeiro ser que nós somos. Christian tradition speaks of meditation as a contemplative work of love. A tradição cristã se refere à meditação como o trabalho contemplativo do amor. And I think that's something you will like to think about later. Acho que vai ser interessante para vocês pensarem um pouco sobre isso mais tarde. But to begin with, maybe just think of meditation as a work of silence. Mas para começar, vamos iniciar pensando na meditação como o trabalho do silêncio. It's obvious that when we meditate, we don't make noise, we don't speak, and we try to sit as still and as quiet as possible. É óbvio que quando nós meditamos, nós não fazemos barulho, não falamos e tentamos nos sentar da maneira mais quieta e mais imóvel possível. That's the external silence. Esse é o silêncio externo. But the deeper silence is interior. Mas o silêncio mais profundo é interior. The first, as soon as we begin to meditate, we become aware of the endless noise and chatter in our minds. Assim que nós começamos um período de meditação, nós nos conscientizamos de que há um ruído e uma falação infinitos na nossa mente. And you might say, as soon as you see that, or you hear that, and you see what your mind is really like, you say, oh my God, I could never meditate. E assim que você percebe isso e vê como é que a sua mente é, você pode até dizer assim, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir meditar. So, let me reassure you, the purpose of meditation is not to blank out your mind. Então, eu quero garantir para vocês que o objetivo da meditação não é apagar tudo que acontece na sua mente. If you want to blank out your mind, if you want to blank out your mind, then a bottle of cachaça would probably do the job better. Se você quiser esvaziar a sua mente, provavelmente uma garrafa de cachaça vai ser melhor do que a meditação. But after the bottle of cachaça, you will not be feeling very well. Mas depois de uma garrafa de cachaça, você não vai se sentir muito bem. Whereas after meditation, you will be feeling better. Ao passo que depois da meditação, você vai se sentir bem. Even if you felt this meditation was a failure, you will Mesmo, still feel better. mesmo se você achar que essa meditação foi um horror, foi um fracasso, ainda assim você vai se sentir melhor. Now, for these MBA students, that is a difficult thing to understand. Para aqueles alunos de MBA, isso é muito difícil deles entenderem. All they want is success. Tudo que eles querem na vida é sucesso. And meditating does not give them that feeling of type A success. E a meditação não dá para eles aquele sentimento de sucesso da personalidade tipo A, macho alfa. So they can't at first understand why they do feel better for meditating. Mas eles, no começo eles não conseguem entender por que é que eles se sentem melhores ao meditar. This is the beginning of a big change of consciousness. E isso é o início de uma grande mudança de consciência. So, don't think of meditation as blanking out your mind. Não pensem, então, na meditação como esvaziar, apagar tudo que está dentro da sua mente. But think of it simply as gently but continuously laying aside your thoughts. Mas pensem na meditação como sendo abandonar
contínuo dos seus pensamentos com simplicidade e com suavidade. So the thoughts in our minds that often also make us feel things in our bodies or have good or pleasant feelings. Os pensamentos que nós temos muitas vezes nos dão algumas sensações físicas, sensações boas ou prazerosas. The thoughts are like the waves of the sea. Mas os pensamentos são como as ondas do mar. They are continuous. Eles são contínuos. But in meditation, we do not focus on the thoughts that come in wave after wave, thought after thought. We lay them aside, we let them go. Mas na meditação nós não focamos nesses pensamentos que vêm onda após onda, pensamento após pensamento, nós simplesmente os deixamos de lado, nós os abandonamos. Meditation is not what you think. A meditação não é o que você pensa. That's your takeaway for this evening. Essa é a sua lição de casa para essa noite. Meditation is not what you think. Good or bad thoughts. A meditação não é o que você pensa, sejam pensamentos bons ou ruins. Tonight you may be having very happy thoughts because you've got what you wanted, and you may be having very sad thoughts because you feel that something is wrong. But whatever the thought, you let it go. You don't fight it, you just let it go. Hoje à noite vocês podem estar tendo pensamentos muito alegres, pensando em coisas boas, ou você pode ter pensamentos ruins, pensando que as coisas estão erradas, mas não foque no pensamento, também não lute com ele, apenas abandone, deixe de lado. If you've been to Asia, in a village or in the country, you may remember seeing people sweeping the pathways with a simple brush, going up and down the pathway, just sweeping away leaves, sweeping away any litter, just keeping the pathway clear. Se vocês já estiveram na Ásia, em algum pequeno vilarejo da Ásia, certamente vocês já viram algumas pessoas varrendo a rua com uma vassoura muito simples, simplesmente tirando as folhas e as outras coisas que estão no caminho. So, that's what it's like when we meditate. É assim quando nós meditamos. We're simply sweeping away one thought or feeling or image after another. É simplesmente varrer para fora um pensamento, uma ideia, uma imagem ou um sentimento, um após outro. And if you looked at this maybe old person sweeping the pathway, you may have felt that's an interesting way to spend your life. E se você já viu uma daquelas pessoas idosas simplesmente varrendo as ruas, talvez você tenha pensado, isso é uma maneira interessante de viver a vida. And then you may be surprised to see how peaceful this person is. E pode ser que seja uma surpresa para você ver quanto essas pessoas estão em paz. And you'll see that they're doing it in a contemplative way. E você percebe que elas fazem aquilo de uma maneira contemplativa. And we do our work, which is probably more complex and more stressful, in a more contemplative way as well. E nós vamos acabar fazendo o nosso trabalho, que é provavelmente mais complexo e mais estressante, de uma maneira mais contemplativa também. Now, our broom for this work
is the mantra. A nossa vassoura para esse trabalho é o mantra. The mantra is a word, a meditation word, a sacred word, that we repeat continually in the mind and the heart during the time of the meditation. O mantra é uma palavra sagrada que você repete continuamente na sua mente e no seu coração durante o período de meditação. So the art of meditation is to keep returning to the word throughout the time of the meditation. A arte da meditação, portanto, é continuar retornando à sua palavra durante todo o período de meditação. We stay with the same word, E nós permanecemos com a mesma palavra, not only in the meditation, but from day to day. não apenas durante o período de meditação, mas dia após dia também. And this will open up for you in time a wonderful experience. E com o tempo, isso vai abrir para vocês uma experiência maravilhosa. As you find that the mantra moves from the mind to the heart and leads you to that more centered reality of your heart. Quando você descobrir que aquele mantra, com o tempo, vai passando cada vez mais da mente para o coração e vai te levar para o centro do seu coração. So, choosing the word is important because we stay with the same word. You could take the name Jesus or the word Abba. The word we recommend is the word Maranatha. Escolher a palavra é muito importante porque nós vamos permanecer com aquela palavra. Então, você pode escolher o nome de Jesus ou a palavra Abba, mas a palavra que nós sugerimos é a palavra Maranatha. Maranatha is one of the oldest prayers of our tradition. It means, "Come, Lord." Maranatha é uma das orações mais antigas da nossa tradição. Essa palavra significa "Vem, Senhor". But we're not thinking about the meaning of the word as we say it. Mas nós não devemos pensar no significado da palavra ao repeti-la. So we are not, as it were, intentionally asking God to come. Então, não é como se a gente estivesse intencionalmente pedindo a Deus que Ele venha. Obviously, God is already present within us. Porque, obviamente, Deus já está presente dentro de nós. But we are paying attention to the word. Mas nós prestamos atenção na palavra. Meditation is the work of attention rather than intention. A meditação é o trabalho da atenção e não da intenção. Obviously, you have to have some intention just to sit down and decide to meditate. É claro que devemos ter alguma intenção para nos sentar e decidir meditar. But after that, you are involved in this simple, radically simple work of attention. Mas depois disso você se envolve nesse trabalho radicalmente simples da atenção. And this is the work of silence. E esse é o trabalho do silêncio. Saying the mantra faithfully is the work of silence. Dizer o mantra fielmente é a obra do silêncio. Because it is developing our capacity for attention. Porque isso desenvolve a nossa capacidade de atenção. Now, in our world, silence is often thought of as a negative concept. No nosso mundo, o silêncio muitas vezes é considerado um conceito negativo. If you look it up in the dictionary, it will say something like the complete absence of noise or sound. Se você olhar o significado dessa palavra no dicionário, você vai ler a completa ausência de ruído ou som. But in the mystical tradition, silence is much more than the absence of noise.
It is our full attention and our full presence to the presence of God. Mas dentro da tradição mística, o silêncio é muito mais do que a ausência do ruído. Ela é o trabalho de estar presente para quem é, para aquele que está presente continuamente. Jesus told us we don't have to tell God what we need because, surprise, surprise, God knows what we need before we ask Him. Como diz Jesus, não precisamos dizer a Deus do que nós precisamos porque, que surpresa, Deus já sabe do que você precisa mesmo antes de você pedir. Does that make sense? Faz sentido? So, this does not mean that you can't, at other times, put your needs and your feelings into words. Vocal prayer, other forms of prayer are still enriched and enriching at other times. Isso não significa que você não possa colocar em palavras as suas necessidades através da oração vocal. A oração vocal é muito enriquecedora, feita em outros momentos. But meditation will quite quickly make you aware of the difference between my prayer and pure prayer. Mas a meditação vai fazer você ver muito rapidamente a distinção entre a minha oração e oração pura. And we'll talk more about that tomorrow. Eu falarei mais sobre isso amanhã. What do we mean by pure prayer? O que nós queremos dizer com pura oração? So, at times, the silence the work of silence may seem negative because it's hard work sometimes. Às vezes o trabalho do silêncio pode parecer negativo porque ele é difícil às vezes. But remember, you're not fighting your thoughts, but you're listening to your word as you say it. Mas lembrem-se que a questão aqui não é lutar contra os seus pensamentos, mas é ouvir a sua palavra ao dizê-la. So it's a very simple work. Remember the old man sweeping the pathway. Trabalho muito simples. Lembrem-se apenas da imagem do velho varrendo o caminho. One leaf at a time. Uma folha por vez. And when he gets rid of one leaf, another one falls from the tree. E quando ele varre uma folha, uma outra cai da árvore. But he doesn't get all worked up and all anxious about it. Mas ele não vai ficar todo agitado e ansioso por causa disso. He keeps patiently going down the path, clearing the path, and growing in the contemplative consciousness. Mas ele vai continuar varrendo aquele caminho, avançando naquele caminho e também com isso crescendo na experiência contemplativa. I once gave a retreat to the Mother Teresa's contemplative sisters in Calcutta. Uma vez eu preguei um retiro para as irmãs contemplativas da Madre Teresa em Calcutá. Most of her sisters, as you know, spend their whole day, they do an hour of silent prayer in the morning and an hour of meditation in the evening. And during the day they're out on the streets helping the poor and the dying. Como vocês devem saber, a maior parte daquelas irmãs passa 1 hora em oração silenciosa de manhã, 1 hora em oração à noite, mas durante o dia elas vão para as ruas para ajudar os pobres e os moribundos. And Mother Teresa always used to say,
that those 2 hours of silent, contemplative prayer, meditation, were the most important part of their day. Mas a Madre Teresa dizia frequentemente que aquelas 2 horas que elas passavam em oração contemplativa eram as 2 horas mais importantes do dia das irmãs. But there were a group of her sisters who were sort of full-time contemplatives. Mas tinha um grupo das irmãs que eram contemplativas tempo integral. And I gave a retreat to them and discovered that their convent was right next to the Calcutta railway station. Uma vez eu preguei um retiro para elas e descobri que o convento delas era vizinho da estação de trem de Calcutá. Now there is nowhere quiet or silent in Calcutta. Não existe nenhum único lugar silencioso em Calcutá. But to be next to the railway station must be one of the noisiest places to be. Mas estar exatamente ao lado da estação de trem deve ser um dos lugares mais barulhentos que elas podiam ter escolhido para estar. And all the time, during meditation, we could hear the sounds of the trains and even the sounds of the boys running down the platforms selling tea, chai. A maior parte do tempo, durante a meditação, a gente podia escutar o barulho dos trens passando e também dos meninos vendendo chá ali, gritando nas plataformas, chai, o tempo todo. But the amazing thing was that this place, this space, was deeply silent. Mas o mais incrível é que esse pequeno lugar era profundamente silencioso. It was very simply furnished, but very beautiful. Com a moldura, com a decoração, com mobília muito simples, mas muito lindo. Perfectly clean. Perfeitamente limpo. And the sisters were very peaceful, joyful human beings. E as irmãs eram seres humanos muito em paz e muito alegres. So we're fortunate to come to this quiet place, away from São Paulo or Rio or Aracaju or wherever you've come from. We've come to this little oasis of silence. Nós somos então muito felizes, muito privilegiados de vir aqui para esse lugar silencioso, vindos de São Paulo, Rio, Aracaju ou de tantos outros lugares de onde vocês vêm para estar num lugar de silêncio. And our short time together here is an opportunity for us to go more deeply into this experience of silence. E o nosso curto tempo aqui, juntos, vai ser uma oportunidade para nós estarmos mais profundamente em silêncio conjuntamente. And if we can, we will go back to São Paulo, and Rio, and Aracaju, and Brasilia. We will go back to those places and to our lives with that new depth of silence awakened in us. E se fizermos isso, nós podemos voltar para São Paulo, Rio, Aracaju, Brasília ou qualquer outro lugar onde nós vivemos a nossa vida com essa profunda experiência de silêncio dentro de nós. And we're not going back in order to protect this interior silence that we have found. Nós não vamos voltar para proteger esse silêncio interior que nós descobrimos, But to share it with others. mas para compartilhá-lo com os outros. And in that way, maybe you will solve the political crisis. Dessa maneira, talvez vocês consigam resolver a crise política. By Monday night. Até segunda noite.